Olá para todos e vamos a mais um estudo. Jesus transformou água em vinho fermentado ou suco de uva na festa das bodas de Caná, na festa de casamento. Alguns argumentam que se não pode beber vinho fermentado, vinho alcoólico, então por que Jesus transformou água em vinho numa festa? Este vinho era fermentado ou era suco de uva? A Bíblia cita dois tipos de vinho, o fermentado e o suco de uva. Nós temos que discernir dentro de cada contexto qual o vinho que está se referindo em cada passagem quando fala do vinho. Embora a Bíblia não diga se Jesus transformou água em vinho fermentado ou suco de uva, mas analisando, não existe nenhum argumento válido para crermos que Jesus teria transformado a água em vinho fermentado. Vamos às razões. Alguns que defendem o vinho fermentado como não sendo pecado tomar com moderação, cita o que Paulo disse a Timóteo acerca do bispo. 1 Timóteo 3,3, lá Paulo diz que o pastor não seja dado ao vinho. Dado ao vinho não está dizendo para tomar com moderação. Não dado é para não tomar. Nem mesmo onde Paulo mandou Timóteo tomar vinho com água por causa do estômago. Ali não diz que era vinho fermentado com água. Em outra ocasião, eu vou fazer um vídeo sobre o vinho, sobre o processo do vinho, né, bem detalhado, e a diferença entre o fermentado e o não fermentado, mas com mais detalhes, porque aqui não dá para falar, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Se Jesus transformasse água em vinho fermentado, ele teria quebrado alguns princípios bíblicos. Em Abacuque 2, verso 15, lá diz: ai daquele que der de beber ao seu companheiro. Não podemos crer que Jesus daria bebida alcoólica àquelas pessoas, e ainda mais que era uma festa de casamento, onde com certeza teria pessoas incrédulas, onde muitos poderiam se embriagar. Imagine Jesus em seu primeiro milagre, induzindo as pessoas ao vício ou à embriaguez, não teria cabimento. Em Provérbios 23, verso 31, diz: não olhes para o vinho, não olhes, está advertindo que não é nem para olhar para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Aqui faz referência ao vinho fermentado. Ele orienta e adverte para não tomar vinho fermentado. É para fugir dele. Imagine se Jesus iria quebrar mais este princípio oferecendo vinho fermentado a uma multidão. Com certeza alguns iriam se embriagar. Pessoas que nunca beberam tomariam pela primeira vez. Você acha que teria cabimento? Em Levítico 10, verso 9 e 10, chama o vinho de profano. A Bíblia no Velho Testamento proibia de tomar quem tinha chamados específicos da parte de Deus, como sacerdotes. Nazireu, como foi o caso de Sansão, mas de modo geral adverte para não tomar. Se a Bíblia adverte contra, o correto é não tomar. Outro ponto é que se os sacerdotes não podiam tomar, hoje nós somos o sacerdócio real de Deus. 1 Pedro 2, verso 9. Todos temos acesso direto a Deus sem intermediário como sacerdotes. Então nós não podemos tomar. A bebida fermentada não pode ser usada para quem quer ser cheio do Espírito Santo. E em Lucas 1, verso 15 diz que João Batista, para ser cheio do Espírito Santo, não poderia fazer o uso de vinho e bebida forte. Então nós, como sacerdotes reais de Cristo, não podemos fazer o uso de bebida fermentada para ser cheio do Espírito Santo e ter acesso a Deus. No Novo Testamento, alguns pegam passagens bíblicas para alegar que tomavam vinho fermentado, mas não tem prova concreta que era vinho fermentado.
Paulo mandou Timóteo tomar água misturada com vinho, mas não diz que era fermentado. Não podemos crer que Paulo, que condenava com tanta severidade a embriaguez, defenderia o uso do vinho fermentado com moderação, como alguns pensam. Paulo diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. E ele diz para se abster da aparência do mal, fugir da aparência do mal, fugir de tudo que te possa levar ao pecado. Tudo deve ser analisado dentro do seu contexto e em toda a Bíblia. Vou dar mais um exemplo. O vinho da ceia do Senhor, ou Santa Ceia, não deve ser fermentado, pois a ceia foi deixado em substituição à Páscoa. E na Páscoa não era permitido nada que tivesse fermento, que representava o pecado. Então Jesus não iria servir vinho fermentado em algo que representa o pecado e simbolizava o seu sangue. O seu sangue com algo que simboliza o pecado. Não teria lógica. Nos 3 evangelhos onde falam da ceia do Senhor, citam a palavra fruto da vide, para se referir à ceia do Senhor. O vinho não fermentado é o único fruto da vide. Muitos dizem que alguns do Velho Testamento se embriagaram, como Davi e Noé, por exemplo. Mas eles pecaram. Nem tudo que eles fizeram a Bíblia aprova. A Bíblia cita o erro que muitos deles cometeram e cita também a consequência de seus erros. Quando a Bíblia fala sobre o vinho, temos que avaliar o contexto para saber qual vinho se refere. A Bíblia cita 2 tipos de vinho, o fermentado e o suco da uva. Nós temos que discernir, dentro de cada contexto, qual o vinho que está se referindo, em cada passagem que fala acerca do vinho. A Bíblia distingue o vinho fermentado e a bebida forte, e adverte para não tomar. A Bíblia diz que devemos se abster de tudo que nos possa levar ao pecado. Paulo disse isso, 1 Tessalonicenses 5, 22. Se abster é fugir, fugir de tudo aquilo que te possa levar ao pecado. Uma pessoa que já foi viciada, uma pessoa que não tem controle poderão se embriagar ou voltar novamente ao vício. A Bíblia condena com severidade a embriaguez. Provérbios 20, verso 1 diz: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Paulo diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10. Então, eu não creio que Paulo iria induzir pessoas a tomar vinho, e se elas ficassem viciadas ou bêbadas, perderia a salvação, induzido por Paulo. Você acha que teria lógica? Não tem como. Então não creio que Jesus transformou a água em vinho fermentado. A Bíblia é um livro para ser interpretado. E muitas coisas são de difíceis interpretação, onde temos que ter cuidado para não pecarmos sem saber ou induzir pessoas ao pecado, nesse caso aqui do vinho. Então é isso aí. Então, se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.